A proposta surpreendente. Fecha o Congresso. O golpe dos dossiês secretos. No mínimo os constrangeria, né? O derrame de dinheiro na eleição. Uma loucura total. A fortuna que sobrou da campanha. 50 e poucos milhões. Um erro de avaliação fatal. Aí eu disse, a presidência está perdida. O grande arrependimento. Um erro tático seríssimo. A história completa do bloqueio das contas bancárias de milhões de brasileiros. Foi a primeira vez na história econômica mundial que aconteceu. Você vai ver agora, no dossiê Globo News, um depoimento exclusivo do personagem central de um dos mais atribulados períodos da história recente do Brasil. Eu faço a história. Vocês escrevem a história. O político que foi eleito para a presidência da República com apenas 40 anos de idade em 1989 é hoje um senador de 60 anos. Fernando Collor de Mello saiu vitorioso das urnas numa eleição presidencial que empolgou o Brasil. Pela primeira vez desde o fim do regime militar, os brasileiros votavam para presidente. O adversário de Fernando Collor no segundo turno foi o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Resultado: Collor, 35 milhões de votos. Lula, 31 milhões. O governo que prometia acabar com a inflação, punir os corruptos e modernizar a economia do país, começou a cair quando Pedro Collor, o irmão do presidente, fez uma grave acusação. Paulo César Farias, o ex-tesoureiro da campanha de Collor à presidência, comandava um esquema de corrupção. O senhor é predestinado, inteligente, carismático, comunicativo, demagogo, irresponsável, ambicioso, rancoroso, vingativo e ganancioso, segundo palavras textuais de Pedro Collor publicadas em livro. Se não fossem as denúncias do Pedro Collor, o senhor acha que teria concluído o mandato? Não sei. Não saberia dizer. Como é que o senhor avalia o impacto daquelas denúncias no fim do governo Collor? Teve um impacto muito forte, sem dúvida. Foi determinante para que eu sofresse o impeachment e fosse afastado do cargo para o qual eu fui eleito por 35 milhões de eleitores. O ex-presidente Collor faz uma confissão que não fez nem para seus assessores na época. Diz em que momento exatamente sentiu que tinha perdido a presidência. Quando enfrentava uma onda de denúncias, o senhor fez um discurso veemente em que pediu à população que se vestisse de verde e amarelo. Mas os manifestantes se vestiram de preto. Ali, o senhor sentiu que perdeu a capacidade de mobilizar apoio? Sem dúvida. Foi esse o momento em que eu percebi que eu havia perdido a presidência. E foi numa solenidade bonita, porque era comemorativa não é bem comemorativa, mas era um momento em que eu estava assinando atos que beneficiavam os taxistas. E havia muitos taxistas naquela ala, chamada ala oeste do Palácio do Planalto, e exatamente aquela que fica mais próxima do Congresso, e estava apinhado de gente, e o presidente do Banco do Brasil, da Caixa, o ministro da Economia, enfim. E muitos deles com uma fita verde e amarela na mão. E eu disse ao locutor que
conduzia os trabalhos, disse: eu não falarei. Fala o que estava lá programado, um representante do grupo, dos taxistas, o presidente da Caixa, enfim, e outros. E aí está encerrada a solenidade e eu me dirigi para o elevador. Quando então o pessoal começou a gritar: fala, Collor, fala, 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 fala. E aí vieram o presidente da Caixa, e me lembro mais do presidente da Caixa me falando: presidente, não deixe de falar esse pessoal. O pessoal quer ouvir uma palavra sua. Aí eu voltei. Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. Que exponham nas janelas. Que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. O senhor se arrepende de ter feito aquela convocação? Me arrependo. Foi uma atitude temerária. É o que a gente chama cutucar a onça com vara curta. Porque ali, talvez por eu estar sob uma pressão muito grande, eu quisesse, no fundo, saber logo qual seria o desfecho daquilo. Porque foi um processo de tortura. Então eu disse: com isso, ou a gente vai se afirmar nas ruas, ou então, se a gente se sentir abandonado nesse processo, eu já sei que não tenho mais forças para poder lutar. E aí, quando no domingo as informações começaram a chegar que as pessoas estavam se vestindo de preto ao invés de verde e amarelo, aí eu disse: a presidência está perdida. Dentro de mim caiu exatamente essa compreensão de que ali o jogo estava perdido. A ideia de convocar a população para que todos fossem às ruas vestidos de verde e amarelo partiu inteiramente do senhor? Inteiramente. Nenhum assessor sugeriu? Foi de inopinado, foi naquele momento, naquele instante. O senhor diria que esse foi o grande erro político na condução do processo naquele momento? Sem dúvida, sem dúvida. Isso foi um erro tático seríssimo. O senhor tinha ilusão de que contaria com o apoio popular naquele momento? Tinha. O que é que levava o senhor a acreditar? O que me levava a acreditar era que a vinculação minha com o povo era muito forte, era muito... Mas, naquele momento, se ele não estava contra mim, impregnado pela torrente que o noticiário fazia desaguar pelas manhãs, tardes e noites, eu imaginava que, pelo menos, ele estivesse neutro, na dúvida. Eu estou em dúvida. E, estando em dúvida, eu não tomarei uma posição.